Histórias de Ninar. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. As histórias contidas aqui são ficcionais e nem sempre refletem a realidade. A verdade. Ainda me lembro daquele dia, sinto como se fosse há muito tempo, porém tudo aconteceu apenas alguns meses atrás. O dia em que eu coloquei os olhos pela primeira vez naquele maldito livro. Havia uma forte tempestade naquele dia. Eu estava sentada na sala de estar, saboreando uma xícara de café e assistindo a chuva cair lá fora, enquanto um trovão rugia e o raio dividia o céu escuro. O fogo crepitava na lareira, espalhando seu calor pela sala. De repente, veio uma batida na porta da frente e eu pensando em quem poderia ser uma hora dessas e com que propósito. Levantei lentamente da minha cadeira, andei até a porta da frente e abri. Um homem estava de pé do lado de fora. Não, um homem não era a palavra certa para descrevê-lo. Aquela coisa que estava em pé na minha frente. Ele tinha a forma de um homem, certamente, mas havia uma coisa errada com ele. Algo inquietante. Ele tinha quase 2 metros de altura ou mais, vestido com uma longa túnica com capuz que cobria todo o seu rosto e projetava uma sombra em todo o seu rosto e o seu corpo. Quem é você? Eu perguntei nervoso. Das dobras de sua túnica, ele retirou um pequeno livro encadernado em couro preto com um tipo de escrita estranha na capa. Pegue isso e descubra a verdade. Ele disse, antes de se virar, e saí andando calmamente. Fechei a porta trêmula. Eu não sabia porquê, mas o homem estranho me deixou nervosa. Baixei os olhos para o livro e me encontrei com um desejo inexplicável de lê-lo. Então levei para o meu escritório e pus em cima da escrivaninha. O livro parecia extremamente velho e usado, como se fosse se desmanchar a cada momento. A escrita era claramente um tipo de linguagem antiga, não era parecido com nada com que eu já tinha visto até então. Gastei toda a minha vida estudando esse tipo de coisa, mas a escrita era completamente inédita para mim, como se fosse coisa de outro mundo. Mas o que realmente era estranho nesse livro era como ele me fazia sentir. Apenas olhar para ele induzia um grande desejo de lê-lo e ao mesmo tempo uma vontade de fugir, se afastar dele o máximo que eu pudesse. Parecia sobrenatural, como se houvesse algo extremamente perturbador em sua presença e também bastante intrigante. Como uma estudante, me senti com o dever de desvendar os mistérios desse livro, então levei um momento para me recompor antes de sentar e abri-lo. A primeira página continha a mesma escrita da capa, mas enquanto eu olhava, a coisa mais extraordinária aconteceu. A escrita estranha se rearranjou para o meu idioma, bem em frente aos meus olhos. Mostrava o título do livro, que era simplesmente A Verdade. Perdi todo o meu controle. Eu tinha que saber o que estava escrito no livro. Virei a página e até hoje ainda me arrependo da minha decisão. No momento em que eu coloquei os olhos na segunda página, sabia que algo estava errado. Ouvi sussurros estranhos, incompreensíveis, que pareciam ser emanados de várias páginas dos livros, e senti um grande arrepio quando ouvi as vozes. Encontrei-me incapaz de virar os olhos, incapaz de parar de ler. Por horas eu li, contra minha vontade, o que o livro descrevia. Coisas terríveis em detalhes tão vívidos que me deixavam psicologicamente perturbada. Falava de monstros antigos, dos mais horríveis pesadelos, de aberrações da natureza extremamente terríveis. A cada palavra lida, os sussurros aumentavam, e no fim, tinham se tornado um conjunto de gritos ensurdecedores e uma linguagem que eu não podia compreender. Finalmente cheguei no capítulo final, e as vozes silenciaram-se de repente. Eu ainda não pude parar de ler. Esse capítulo final provava ser o pior, descrito para mim, nos piores detalhes, o destino daqueles que liam o livro e do demônio antigo que guardava suas páginas. Eu mesmo não desejo contar tais horrores. Isso iria apenas mexer com a sua sanidade e adiantar a minha morte inevitável, como se ela já não estivesse tão perto. Basta dizer que eu sou atormentada todas as noites pelos piores pesadelos que uma mente mortal poderia produzir. Posso estar segura agora, mas em minha morte o guardião do livro irá chamar por minha alma como sua propriedade para todo sempre. Claro que o livro proporcionou um resultado positivo. Agora eu sei a verdade. Eu entendo a natureza da existência, as leis que governam a realidade. Com esse novo conhecimento, eu descobri uma maneira de salvar a minha alma. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou postando isso na internet, ao invés de estar entregando o livro para alguém, esperando que leiam. Realmente simples. Eu já sei que isso vai funcionar. Eu sei que alguém, em algum lugar, vai ouvir isso e desejar a verdade para si. Eu sei que essa pessoa vai me procurar e vai aceitar
alegremente o livro. Eu também sei o destino dessa pessoa, mas eu não vou revelar pra vocês. Afinal de contas, você vai descobrir sozinho em breve. E eu estarei te esperando.